Você já se perguntou por que aquela pessoa arrogante, manipuladora ou até desonesta parece ter tudo o que quer, enquanto alguém gentil, leal e bondoso vive se arrastando pela vida pedindo migalhas? Não é só impressão sua. Há um padrão. E não, ele não tem nada a ver com merecimento no sentido moral que te ensinaram. Na verdade, talvez seja justamente a sua bondade que esteja te sabotando. Calma. Não é sobre virar uma pessoa ruim para prosperar. É sobre entender a raiz psíquica por trás daquilo que você chama de injustiça. Jung dizia que toda virtude que se desconecta da sombra vira prisão. A bondade, quando usada como escudo, passa a rejeitar a coragem de se posicionar, de dizer não, de negociar, de ser estrategicamente assertivo. E é aí que mora o problema. A pessoa que você vê prosperando, mesmo tendo atitudes egoístas, provavelmente não tem medo de ocupar espaço. Ela exige, ela impõe, ela não hesita. Enquanto isso, os bons hesitam, se questionam, pedem permissão, têm medo de ferir e nesse processo se sabotam. Existe uma distorção coletiva onde fomos ensinados que ser bom é ser passivo, que perdoar é esquecer, que amar é se anular. Mas a psique não funciona assim. Dentro de cada ser humano existe uma força instintiva que sabe conquistar, uma energia que não se curva, que sabe caçar, negociar, dominar, multiplicar. Quem não integra essa força vive esperando que a justiça divina resolva o que ele mesmo não teve coragem de enfrentar. Jung chamava isso de projeção espiritual. Você terceiriza para o universo aquilo que deveria ser o seu movimento. E aí nasce o rancor disfarçado de fé, o bom que sofre e diz que é provação, o honesto que se orgulha de ser pobre, o gentil que acredita que seu sofrimento é sinal de evolução. Só que o inconsciente não premia sofrimento, ele premia integração. E se você reprime a sua sombra, o mundo vai continuar espelhando isso, vai te dar o que você tolera, vai te mostrar o que você ainda não aceitou em si. Aquela pessoa ruim, que você julga pode sim ter 1000 falhas morais, mas ela está em movimento. Ela arrisca. Ela finge segurança até que ela funcione. E você? Talvez você esteja esperando um carimbo de autorização da vida para viver o que deseja. Mas a vida não entrega permissão. Ela testa quem tem coragem de tomar posse. E muitas vezes, quem parece mal só está mais disponível para a própria potência. Já pensou nisso? A bondade sem força vira submissão. E o universo não recompensa submissos. Ele responde a quem vibra a presença. Não se trata de virar predador, mas de parar de agir como presa. Porque o que paralisa os bons não é a bondade. É o medo da própria força. E esse medo tem um nome: culpa. Culpa de querer mais, de dizer não, de se priorizar, de ser julgado, de ter sucesso. Culpa de brilhar enquanto outros sofrem. E isso gera uma profecia invisível. Você se sabota sem perceber. Você atrasa o próprio destino achando que está sendo bom. Mas o inconsciente não reconhece bondade em sofrimento. Ele reconhece coerência. Quem você seria se não tivesse medo de ser forte? Essa é a pergunta que separa o bom do empoderado. E a resposta talvez transforme sua vida. Porque você não precisa deixar de ser bom. Você só precisa deixar de ter medo da sua sombra. E a partir daqui, vamos entender como essa sombra atua, como ela sabota sua abundância. E por que, ao não enfrentá-la, você acaba servindo o sucesso dos outros enquanto abandona o seu. Você está pronto para olhar para isso? Porque a cura começa exatamente onde você parou de olhar. Existe uma diferença brutal entre quem manifesta e quem apenas deseja. Quem deseja, idealiza. Quem manifesta, se apropria. O problema é que a maioria das pessoas boas vive no mundo das intenções. Elas sentem, sonham, oram, mas não atravessam a ponte entre a alma e a ação. Por quê? Porque essa ponte é feita de algo que a maioria rejeita: conflito interno. Você precisa entrar em atrito com tudo aquilo que você reprimiu para finalmente integrar a potência que te pertence. E isso é doloroso. É mais fácil seguir se identificando com a imagem de boa pessoa do que entrar em contato com a raiva que você sente, com a inveja que te corrói,
com a vontade de dominar que você aprendeu a negar. Mas adivinha? A pessoa que prospera mesmo com valores questionáveis provavelmente não reprimiu esses impulsos. Ela os expressa, às vezes de forma destrutiva, sim, mas eles estão ali, disponíveis, vivos, enquanto você os enterra. Jung explicava que o inconsciente não tolera a unilateralidade, ele cobra a conta de tudo que é rejeitado. Você quer ser luz, mas recusa a sombra. E é por isso que você trava, porque sua alma quer inteireza, não performance. Ela não quer que você finja ser bom, ela quer que você seja inteiro. E ser inteiro inclui ser contraditório, inclui sentir ambição e medo, desejo e culpa, força e fragilidade, tudo ao mesmo tempo. Quem não se permite ser complexo, vive simplificado, e quem vive simplificado não tem profundidade para sustentar o próprio sucesso. É por isso que tanta gente boa repete sabotagens. Ela tenta vencer jogando com metade do baralho. Ela só aceita as cartas que aprendeu a chamar de virtudes e renega todo o resto. Mas a vida não responde a virtudes. Ela responde à energia vital. Quem reprime o impulso enfraquece o campo. E é exatamente nesse buraco que os maus prosperam. Porque eles não têm esse freio moral que paralisa. Eles não pedem desculpas por querer. Eles não se justificam por ganhar. Eles não se sentem culpados por ter mais. E isso, no campo simbólico, é uma vantagem brutal. É como se o universo dissesse: ah, então você se permite? Pronto. A energia circula. E quem vive com medo de parecer ganancioso, prepotente ou vaidoso, acaba se tornando servil. E a servidão não atrai prosperidade. Atrai exploração. Quantas vezes você já se doou demais e recebeu migalhas? Quantas vezes você foi generoso e acabou sendo passado para trás? Não é porque o mundo é injusto. É porque sua generosidade estava desconectada da sua força. E sem força, até a bondade adoece. Jung dizia que, sem integrar a sombra, a luz vira vaidade espiritual. Você se acha superior por ser bom, mas esconde o quanto sofre por dentro. Você se sente melhor que os outros, mas inveja quem tem coragem de conquistar. E isso te divide por dentro. A alma não suporta essa divisão. E o resultado é uma vida de boas intenções, com pouca realização. Chega um ponto em que você precisa escolher: continuar sendo a boa pessoa que todo mundo gosta, ou se tornar quem você nasceu para ser. E spoiler, nem todo mundo vai gostar. Mas quem gosta de você pelo que você reprime, não merece te acompanhar quando você florescer. Você não precisa virar alguém cínico ou implacável, mas precisa urgentemente parar de se encolher. Sua alma quer mais, e você sabe disso. Ela está gritando por liberdade, por expansão, por expressão. Você não precisa virar o vilão para ter poder, mas precisa parar de fingir que não quer. Vencer, porque essa máscara de humildade não é virtude, é medo. E o medo disfarçado de moral é um cárcere elegante. Só que até as prisões mais belas continuam sendo prisões. E você nasceu para atravessar, não para servir eternamente quem teve coragem de ir antes de você. Então me responde com honestidade: você prefere continuar sendo admirado por tudo que não viveu? Ou finalmente ser livre para viver o que nasceu para viver, mesmo que isso assuste os outros? Porque o mundo não precisa de mais pessoas boazinhas. Precisa de pessoas despertas, inteiras e prontas para agir. E isso começa agora. Vamos ser sinceros. Quantas vezes você se frustrou ao ver alguém claramente manipulador, mentiroso ou até cruel sendo aplaudido, promovido, desejado, enquanto você que se doa, que pensa no outro, que tem consciência, continua preso no mesmo lugar? Essa sensação de injustiça dói, mas mais do que doer, ela vicia, porque o sofrimento tem uma função simbólica quando não é reconhecido. Ele dá sentido à sua identidade. A pessoa boa que sofre se sente especial, espiritualmente superior, como se fosse mártir de uma causa nobre e invisível. Mas a verdade é outra. A verdade é que existe um vício oculto em se manter como vítima da própria luz. Você se acostumou a ser a pessoa compreensiva, a que perdoa, a que aguenta, a que nunca estoura. E por trás disso, tem orgulho. Você se orgulha de não ser como os outros.
Mas esse orgulho é veneno disfarçado, porque ele te aprisiona num papel. E papéis não vivem, papéis encenam. Enquanto você representa o personagem do bom, da boa, o seu verdadeiro eu está trancado no porão. E adivinha quem se alimenta disso? Aquela parte em você que finge não ligar para dinheiro, mas morre de vontade de ter liberdade. Aquela parte que diz que o importante é ter saúde, mas sente raiva quando vê alguém com metade do seu esforço ganhando 10 vezes mais. Aquela parte que prega o amor incondicional, mas tem uma inveja silenciosa de quem não tolera migalhas. Essa parte que você esconde é justamente a que te libertaria. Mas você preferiu amputar sua força para se sentir melhor que os pecadores. Jung nos alertava sobre isso. O inconsciente coletivo está cheio de almas boas, infelizes, pessoas que não pecam, mas também não se permitem viver, que não ferem os outros, mas vivem se ferindo, que não ousam manipular, mas se deixam manipular por todos. Essa pureza não é virtude, é bloqueio. Você foi ensinado que ser bom era ser limpo, leve, intocável, mas não te disseram que isso também te tornaria frágil e que o mundo não poupa os frágeis. Ele os consome, os usa e depois os descarta. Parece duro, mas é a realidade psíquica. E chega uma hora em que você precisa escolher entre continuar limpo ou se tornar inteiro, porque a alma não veio para ser santa, ela veio para ser viva. E ser vivo é ser intenso, contraditório, humano. Quem aceita a própria sombra não precisa escondê-la nos outros, não precisa invejar os fortes, nem julgar os que têm sucesso, porque sabe que também é capaz. E a diferença entre aquele que prospera e o que só observa é simples. Um fez as pazes com o próprio desejo, o outro ainda está tentando disfarçá-lo de espiritualidade. Você precisa parar de se trair em nome de valores que não te servem mais e começar a se perguntar: de onde vem esse medo de vencer? Será que você tem medo de ser rejeitado se crescer demais? Será que aprendeu que o amor dos outros depende da sua bondade passiva? Será que, no fundo, você se sente mais seguro sendo injustiçado do que correndo o risco de se tornar livre? Porque a liberdade é cara. Ela cobra a renúncia do personagem. Ela exige coragem para ser odiado. Ela exige presença para ser visto como você é, e não como você finge ser. E só quando você rasga essa máscara é que a vida começa a se abrir. Jung dizia que aquilo que você mais teme em si mesmo é o que mais pode te curar. Talvez seja a hora de parar de temer a própria ambição, parar de negar a vontade de vencer, parar de fingir que não quer brilhar. Você quer sim. E tudo bem querer. Tudo bem desejar dinheiro, poder, reconhecimento, amor, conforto. A alma deseja tudo isso e muito mais. O problema é quando você quer, mas finge que não. Porque o universo não responde ao que você diz querer. Ele responde ao que você realmente vibra. E se a sua vibração é de culpa, de autopunição, de contenção, a resposta da vida será escassez. Não como castigo, mas como coerência. Você está pronto para quebrar isso? Então a pergunta agora não é por que os maus prosperam. É porque você ainda não se permitiu. E o que exatamente você está esperando para mudar isso? Você cresceu ouvindo que ser bom seria recompensado, que o universo veria o seu esforço, sua pureza, sua intenção. Mas você não foi avisado de uma coisa: o universo não premia a bondade, ele responde à inteireza. E a inteireza exige que você pare de fugir de si. Enquanto você acha que está sendo bom, talvez só esteja sendo incompleto. Porque o verdadeiro bem não é o que se faz para agradar, é o que se faz com presença. E presença exige integridade emocional. Quer um exemplo simples? Aquela pessoa que você chama de ruim, talvez seja simplesmente alguém que não tem medo de perder. Ela negocia com firmeza. Ela não se humilha, ela não se vende, enquanto você, com toda a sua bondade, talvez se curve demais, se anule, se silencie, com medo de parecer duro. Mas a dureza não é falta de luz, é estrutura. E quem não tem estrutura se dissolve. É por isso que os bons vivem exaustos.
Eles carregam o peso do mundo, mas não sustentam nem os próprios limites. Vivem dizendo sim quando o corpo quer dizer não. Vivem sorrindo por fora, enquanto sangram por dentro. Vivem dando conselhos que eles mesmos não aplicam. E o mais triste, chamam isso de evolução. Jung chamava isso de inflacionamento da persona. Você criou um eu idealizado que te impede de viver de verdade, porque tudo o que você sente, deseja ou pensa, se não, combina com esse personagem, é reprimido, negado, escondido. E adivinha o que acontece com o que você reprime? Ele volta, mas volta de forma distorcida. Volta como doença, como sabotagem, como culpa silenciosa, como raiva projetada nos outros. Você acha que o problema está no mundo, mas está no espelho. Você culpa os que prosperam por não seguirem o caminho do bem, mas no fundo está com raiva de si por não ter coragem de seguir o próprio caminho. O seu sucesso não depende da sua bondade, depende da sua inteireza. Enquanto você continuar achando que ser bom é suficiente, continuará servindo ao sucesso alheio, esperando que alguém te reconheça por isso. Mas ninguém reconhece o que você esconde. A alma só se revela quando você se assume, inclusive naquilo que você acha feio, na ambição, no desejo de vencer, na força que assusta os outros, na sensualidade que você aprendeu a esconder, na inteligência que você disfarça para não parecer arrogante, na coragem que você adia porque tem medo de perder amigos. Você precisa parar de confundir bondade com submissão, porque enquanto você faz o bem que você deveria viver escapa por entre os dedos. É duro ouvir isso, mas é libertador, porque quando você entende isso, começa a perceber que o problema nunca foi a maldade dos outros, mas o quanto você ainda se trai para ser aceito. E ninguém prospera se vive em traição interna. Jung dizia que a alma adoece quando a verdade é enterrada. E talvez a sua verdade seja justamente essa. Você quer mais. Mais espaço, mais dinheiro, mais voz, mais presença, mais amor, mais respeito. E tudo bem querer, mas querer não basta. Você precisa agir em coerência com esse desejo. Você precisa parar de se vestir com a roupa do coitado, do invisível, do incompreendido, e começar a se posicionar como quem sabe que merece. Você precisa parar de pedir permissão. A vida não é um tribunal moral, ela é um campo vibracional. E a vibração da culpa, da negação, do medo, é baixa demais para sustentar a abundância. Você quer prosperar? Então pare de tentar ser aceito por todos, porque quanto mais você tenta agradar, mais você desaparece. E quem desaparece não prospera. A vida responde àqueles que se colocam por inteiro, mesmo que isso incomode, mesmo que isso escandalize, mesmo que isso gere rejeição. Você prefere ser amado por uma mentira ou livre por uma verdade? Essa é a encruzilhada onde sua alma está agora, e só você pode atravessar. Mas se você tiver coragem, tudo muda. A essa altura, talvez você já tenha sentido. Tem algo em você que sempre soube disso. Algo que sempre desconfiou que essa história de sofrer em silêncio não era sabedoria. Era medo. Medo de incomodar. Medo de ser visto. Medo de perder o pouco que ainda tem. Mas o medo não protege. O medo paralisa. E quem vive paralisado não cria, apenas reage. Você não veio para reagir ao mundo. Você veio para transformar. Mas transformar exige posicionamento. E posicionar-se, para quem passou a vida agradando, parece pecado. Você foi educado para agradar, para não levantar a voz, para não ser arrogante, para não se achar demais. E o resultado? Você se encolheu. Você virou especialista em se diminuir, em pedir desculpas por existir com força, e ainda chama isso de humildade. Mas não é humildade, é autotraição. A humildade real é firme, lúcida e corajosa. Ela sabe o que é, mas não precisa gritar. O que você aprendeu, no entanto, foi a se esconder atrás da ideia de que ser bom era não incomodar. Só que a vida verdadeira incomoda. Ela te obriga a crescer, a se mexer, a se contradizer. Ela te empurra para o desconforto, para o risco, para o território onde você pode errar, mas também pode vencer. Você está preso num personagem que não tem margem para errar,
e por isso não tem permissão para vencer. Porque quem vence, inevitavelmente confronta, desafia, desloca os outros, e você ainda quer ser amado por todos. Mas essa necessidade de aceitação é o que está travando a sua prosperidade. Pessoas, mas prosperam porque não estão preocupadas com o julgamento. Elas simplesmente fazem o que querem, do jeito que querem, na hora que querem, e muitas vezes conseguem. Você pode não querer ser como elas, mas deveria ao menos refletir sobre o que elas acessam, que você não se permite acessar. Coragem. Coragem de errar. Coragem de vencer. Coragem de ser grande demais para o espaço que te deram. Porque a verdade é que você cresceu em ambientes que não sabiam lidar com a sua força. Então você aprendeu a reprimi-la para ser aceito. Mas agora, como adulto, isso virou prisão. Você ainda está pedindo a aprovação daquelas vozes do passado. Vozes que te disseram que querer era feio, que sonhar alto era soberba, que brilhar demais era perigoso. E essas vozes não querem te ver crescer, porque seu crescimento desmente a mediocridade delas. Seu brilho incomoda quem se acostumou com sua sombra. Mas não é mais seu papel se apagar por ninguém. Você não precisa ferir ninguém para vencer. Mas precisa sim parar de se ferir. E toda vez que você nega sua grandeza, você está se ferindo. Toda vez que você se cala para não desagradar, você está se traindo. Toda vez que você diz, tá tudo bem, quando não está, você está alimentando um ciclo de escassez emocional. E isso se manifesta em todas as áreas: dinheiro, amor, saúde, propósito. Porque o que você reprime, apodrece, e a sua alma está pedindo ar. Pedir não. Ela está gritando. Ela quer se expressar sem culpa, quer ser abundante sem se justificar, quer ser poderosa sem pedir desculpas, quer ser inteira. E inteireza não se conquista com pensamento positivo, se conquista com atitude coerente. Você quer um novo destino? Então abandone o personagem. Aquele que faz tudo certo, mas não vive. Aquele que é bonzinho, mas infeliz. Aquele que é compreensivo, mas ressentido. Aquele que se diz espiritual, mas morre de inveja de quem brilha. Você não precisa mais fingir. Você só precisa decidir. Ou continua encenando a perfeição moral que te esvazia, ou começa a viver a verdade selvagem que te liberta. Mas não dá para ter os dois. E se você está pronto, a vida já está esperando sua próxima escolha. Ela só precisa que você finalmente se escolha primeiro. Você já reparou como, quando começa a dar certo, algo em você se sente desconfortável? Como se o sucesso fosse perigoso, como se algo ruim fosse acontecer se você finalmente prosperasse. Esse desconforto tem nome. É lealdade inconsciente. Lealdade à sua história, à sua família, à dor dos seus ancestrais, à pobreza emocional que virou regra silenciosa na sua linhagem. Você não percebe, mas está carregando promessas invisíveis. Promessas como: não vou ser mais feliz que minha mãe, não vou ter mais dinheiro que meu pai, não vou ultrapassar minha irmã, não vou sair do lugar para não deixar ninguém para trás. E essas promessas, feitas na infância ou até antes disso, viram votos psíquicos que travam sua vida. Enquanto você não se liberta delas, continuará criando crises toda vez que começa a subir, porque sua alma aprendeu que ser bom é ser leal, e ser leal é sofrer junto. Mas Jung dizia que a verdadeira individuação começa quando você rompe com essas amarras invisíveis. Você não foi feito para repetir a dor dos que vieram antes. Você foi feito para transcender. Mas transcender exige coragem para perder privilégios emocionais. O que isso significa? Significa que talvez você precise abrir mão do carinho que recebe por ser coitadinho, do afeto que vem da sua dor, da atenção que só chega quando você está mal. Sim, existe um ganho secreto no sofrimento. Enquanto você sofre, você é percebido. Enquanto você falha, você é compreendido. Mas se você brilha, talvez ninguém aplauda. Talvez te chamem de arrogante. Talvez te chamem de vendido. Talvez digam que você mudou. E é aí que mora a armadilha. Você começa a se sabotar para continuar pertencendo, porque no fundo, sua maior dor não é fracassar, é ser excluído. Você prefere viver pequeno com amor,
do que grande e sozinho. Mas isso também é uma ilusão, porque o verdadeiro amor não exige a sua limitação, ele celebra a sua expansão. O problema é que você aprendeu o amor errado. Aprendeu que amor era dependência, controle, sacrifício. Aprendeu que ser bom era fazer o que esperam de você, não o que você sente. Aprendeu que crescer demais machuca os outros. E agora, toda vez que começa a prosperar, você paralisa. Não é azar, não é karma, é fidelidade emocional. Você ainda está tentando ser amado por quem nunca soube te ver. E isso precisa acabar. Sua alma está pedindo ruptura. Uma ruptura com esse script onde você sempre se sabota no último segundo, sempre perde o momento, sempre adia a decisão, sempre se esconde na dúvida. Mas a dúvida é só uma desculpa sofisticada para não viver a potência que te assusta. Você tem medo de dar certo, porque sabe que dar certo vai te obrigar a mudar de lugar, vai te afastar de algumas pessoas, vai te colocar em rota de colisão com padrões que você sempre respeitou. Vai fazer de você alguém que escolheu a si mesmo. E isso, para quem foi educado na culpa, parece egoísmo. Mas não é. É amor próprio. E amor próprio é revolucionário para quem cresceu agradando. Jung dizia que o self verdadeiro nasce quando você se desidentifica do olhar do outro. E talvez hoje, agora, seja a hora de você se libertar desse olhar. Porque enquanto você viver para ser aceito, nunca vai ser inteiro. E quem não é inteiro, não manifesta nada além de migalhas. A vida quer te dar mais, mas você ainda está vibrando, só isso basta. E isso não é humildade, é escassez internalizada. Você merece o que deseja, e talvez mais. Mas não vai chegar lá tentando ser o queridinho do mundo. Vai chegar quando parar de pedir licença e simplesmente entrar. Porque esse lugar te pertence, você só precisa tomar posse dele. Tem uma verdade que ninguém te contou. Prosperar também é um ato espiritual. Sim, ganhar bem, ser reconhecido, estar em paz com seus desejos, ter poder de escolha. Isso tudo também é sagrado. Mas você aprendeu que o sagrado é silêncio, renúncia, contenção, que espiritualidade é simplicidade, pobreza, autoanulação. Você virou santo antes de virar inteiro. E agora precisa aprender o contrário. Antes de ser luz, é preciso ser raiz. Antes de iluminar o mundo, é preciso aceitar a sua escuridão. Antes de ser canal, é preciso ser corpo. Porque sem corpo, nada se manifesta. A alma que não habita o próprio corpo vive como fantasma, pairando sobre sonhos que nunca se realizam. Jung dizia que quem rejeita o instinto trai a alma. E é exatamente isso que acontece com tantos bons de coração. Traem a si mesmos tentando ser espirituais demais, cedo demais. Mas espiritualidade sem encarnação vira fuga. Você precisa se encarnar, assumir sua presença no mundo, seus desejos, suas vontades, seus impulsos, suas forças. Você é feito de espírito, mas também é feito de fogo. E esse fogo, se não for acolhido, queima por dentro. Se você não usar sua potência, ela te adoece. Se você não ocupar o seu espaço, alguém o fará. Se você não tomar posse da sua vida, ela será sequestrada por quem não tem medo de querer. E não adianta rezar pedindo justiça, porque a justiça divina não se impõe à sua omissão. Ela espera a sua decisão. E talvez esse seja o momento mais importante da sua vida. O momento em que você para de pedir e começa a assumir. Assumir que quer mais. Assumir que tem medo, mas vai mesmo assim. Assumir que está cansado de assistir os outros prosperarem enquanto você se esconde atrás da humildade. Assumir que sua alma está faminta de vida, não de teoria, não de consolo, de vida, de presença, de força, de impacto. Você não precisa virar um tirano, mas precisa, com urgência, parar de agir como servo. Você tem poder, e não é um poder arrogante. É um poder sagrado. É o poder de saber o que quer, de nomear o que precisa, de proteger o que é seu, de criar o que te representa. É o poder de não se calar mais, de não aceitar menos, de não compactuar com a mediocridade emocional que te ensinaram a chamar de paz. A verdadeira paz
não é ausência de conflito, é presença de verdade. E a sua verdade é que você veio para mais. Veio para florescer, para expandir, para tocar vidas com a sua potência viva, não com seu sofrimento silencioso. Essa dor que você carrega talvez seja só o grito da sua força pedindo para sair. Ela quer viver, circular, se expressar, prosperar. E quando você libera isso, a vida começa a acontecer. Não porque você virou alguém ruim, mas porque você, finalmente, parou de fingir que não é forte. A sua força não te afasta da espiritualidade. Ela é o caminho para ela, porque não existe alma desperta que viva apagada. A luz não se esconde, ela brilha mesmo quando incomoda. E talvez seja exatamente isso que você precisa agora. Aceitar que está na hora de incomodar, de sair do papel de vítima, de rasgar o roteiro do bonzinho que sofre e escrever uma nova história, onde ser bom não significa ser passivo, mas sim inteiro. E onde prosperar não é pecado, é reparação. É o retorno da alma ao seu lugar de direito. Você está pronto? Porque essa travessia não tem volta, mas ela tem tudo o que sua alma sempre sonhou. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a mudar. Não importa se ainda há medo, não importa se ainda tem dúvidas. O simples fato de continuar ouvindo já é um ato de coragem, porque a verdade, aquela verdade que você evitava há anos, foi dita. E agora que foi ouvida, ela não pode mais ser desouvida. Você sabe lá no fundo que tem vivido aquém do que nasceu para ser. E por mais que tenha boas intenções, por mais que se esforce, algo dentro de você continua se arrastando. É como se a vida estivesse do seu lado, mas você ainda estivesse virado para o lado errado, o lado da culpa, o lado da espera, o lado da permissão que nunca vem. Mas deixa eu te dizer com todas as letras, ninguém vai vir te autorizar a prosperar. Você é quem precisa se abençoar. Você é quem precisa se liberar do personagem. Você é quem precisa quebrar o pacto silencioso com a dor, porque a prosperidade não é um prêmio que você ganha por ser bonzinho. Ela é o resultado de um alinhamento interno profundo. É quando o que você sente, pensa, deseja e age finalmente se encontra no mesmo eixo. Jung dizia que a alma se reconecta quando deixamos de nos dividir. E é disso que estamos falando aqui. Você se dividiu por anos entre o que sente e o que mostra, entre o que quer e o que aceita, entre o que precisa e o que tolera. E essa divisão te esvaziou. Mas agora você pode se reunir. Pode, pela primeira vez, se olhar no espelho com verdade, sem maquiagem emocional, sem argumento, sem desculpas, e perguntar: o que eu quero? De verdade, sem medo de parecer egoísta, sem tentar justificar com espiritualidade, sem pedir desculpa por desejar. O que você quer? Você quer ser visto? Quer ser reconhecido? Quer ser livre? Quer ter poder de decisão? Quer ter tempo? Quer viver com abundância? Então chega de carregar o mundo nas costas. Chega de ser o apoio de todos menos o seu. Chega de carregar bandeiras que não são suas, só para parecer mais evoluído. Evoluído não é quem diz amém para tudo. É quem tem a coragem de olhar a própria sombra nos olhos e transformá-la em estrada. Porque o que te trava hoje é exatamente o que vai te libertar amanhã, quando for integrado. Você tem medo da raiva? Aprenda com ela a impor limites. Tem medo da ambição? Use ela como combustível para realizar sua missão. Tem medo da solidão? Descubra nela o lugar onde sua alma se encontra. Tem medo de ser visto como o vilão? Talvez seja a hora de deixar o papel de anjo que só te fez sofrer. Você não veio para interpretar um personagem bonito. Você veio para viver com verdade. E a verdade é que você está cansado. Cansado de ser bom enquanto os outros avançam. Cansado de ser compreensivo enquanto os outros ignoram. Cansado de dar tudo e ainda se sentir errado. Mas esse cansaço também é um chamado. Ele está dizendo: acorde, desperte, se levante. Você tem o direito de prosperar, tem o direito de desejar, tem o direito de viver com leveza e prazer. E sabe por quê? Porque o mundo não precisa de mais pessoas boazinhas presas em papéis.
Ele precisa de pessoas vivas, com alma, com força, com consciência. Pessoas que saibam usar sua luz e também sua sombra. Porque só quem conhece a própria sombra não se curva diante da escuridão dos outros. E talvez seja esse o seu próximo passo. Não se curvar mais, nem ao medo, nem à culpa, nem às vozes antigas que tentam te manter pequeno. Você não é pequeno, você só estava dobrado, mas agora pode se levantar, e quando você se levanta, o mundo muda ao seu redor, porque sua postura psíquica altera a realidade. Jung sabia disso. O inconsciente molda o externo. Não é o contrário. Você não precisa esperar o mundo melhorar. Você precisa se reposicionar dentro de si, e tudo ao seu redor começará a refletir esse novo lugar. O trabalho muda, as relações mudam, as portas se abrem, porque quem se autoriza por dentro é reconhecido por fora. E isso é o segredo que poucos têm coragem de encarar. Prosperidade não é questão de sorte, é consequência de coerência interna. E você pode construir essa coerência, aos poucos, com passos verdadeiros. Comece pequeno. Diga um não onde você sempre disse sim. Negocie onde você sempre cedeu. Assuma um desejo que você sempre escondeu. Escolha por você. E, cada vez que fizer isso, sentirá a alma te agradecer. Você vai sentir o retorno da força. Ela estava aí, adormecida, esperando sua permissão. E agora, ela desperta. Você está pronto? Porque não adianta só ouvir esse vídeo. Você precisa agir diferente a partir de agora. E a primeira ação é escrever aí nos comentários: hoje eu escolho prosperar com a minha verdade. Isso é mais do que uma frase. É um compromisso com sua alma. E se essa mensagem tocou você, se você se viu em cada palavra, se sentiu que essa conversa precisava existir, então compartilha esse vídeo com alguém que também está se traindo em nome da bondade. Porque esse mundo já tem bondade demais, sem coragem. O que ele precisa agora é de consciência com força. E é isso que você vai ser a partir de hoje. Eu confio na sua travessia e sua alma já sabia o caminho. Você só precisava lembrar. Agora é com você.